PPF, o passado e o presente discutem o futuro da publicidade. Uma produção Horizon. Bom dia a todos e a todas os ouvintes da Rádio Naep. Começa agora a primeira edição do programa PPF, produzido pela agência Horizon. Meu nome é Nicolas Braga e ao meu lado estão Ana Vitória Antoniucci, Elvio Tobias e Julia Saraceni. Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia! E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a Paula Spinelli, além de professora, é especialista em estratégia de marketing. Bom dia, Paula, seja muito bem-vinda. Bom dia, agência Horizon, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui. Eu estou super contente, minha primeira vez em rádio, né? E eu já aprendi várias coisas, estou super encantada. Muito obrigada pelo convite, adorei. Ah, que legal. Paula, fala um pouquinho de você. A gente já falou um pouquinho, mas a gente queria ouvir diretamente de você sobre a sua história, como você ingressou no mercado de trabalho. Bom, pessoal, quando eu pego para falar um pouquinho, já é complicado para mim, tá? A gente fala muito e vocês vão entender justamente por que eu escolhi minha profissão um pouco para explicar para vocês. Mas eu sou de Ribeirão Preto, eu sempre gostei muito de imagem, sempre gostei muito de som, sempre gostei muito de ler. Eu sempre fui muito fascinada pelo mundo que hoje eu sei que é da comunicação, né? E eu sempre gostei de falar, de conversar, de falar as pessoas. E isso me levou à faculdade de marketing, né? Ao curso de marketing. Eu queria realmente me especializar nesse falatório. E me especializei. Hoje eu falo muito mais do que eu falava antes, vocês sabem disso. Mas eu sempre quis realmente trabalhar com coisas bonitas, com coisas interessantes. Aprender a me comunicar melhor com as pessoas. Eu sempre gostei muito de escrever. Então, a comunicação sempre fez parte da minha vida. E eu fui em busca disso, né? E quais eram os cursos que poderiam me trazer desenvolver essa habilidade, né? E quando eu encontrei, eu prestei vestibular em São Paulo, eu queria muito fazer a minha faculdade, que é a SPM, eu sou formada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. Eu entrei na faculdade, naquela época era um pouco menor do que é hoje, mas eu entrei e eu fiquei realmente encantada, né? A forma como o próprio prédio da instituição foi desenvolvido, né? Já me mostrou muito da beleza da comunicação. E eu me encantei e eu fiz realmente de tudo para entrar naquela faculdade. E quando eu já estava dentro da SPM, a SPM é uma faculdade que, como a UNAERP, né? Que eu queria sair de Ribeirão. Né? Eu tinha essa coisa de conhecer São Paulo a fundo, né? Eu conhecia São Paulo, mas eu queria morar fora. Eu queria morar lá, eu queria minha independência, né? Porque quando você tem 18 anos, você já acha que você é adulto, né? Exatamente. Então, nossa, eu preciso da minha independência, eu queria muito São Paulo. E eu fui em busca especificamente do curso de marketing. Eu sou formada em administração de marketing, eu não sou formada em publicidade e propaganda, ela tem também a faculdade de marketing. Então, aqui em Ribeirão não tinha, eu fui para São Paulo. E lá, como é uma instituição conhecida e é uma associação, na verdade, formada por vários profissionais da comunicação, né? Eu tive muito espaço para trabalhar com grandes profissionais, com grandes empresas. É uma universidade que está dentro das escolhas das grandes empresas, né? Então, os alunos são muito visados. Isso foi nos anos 90, né? Eu sou da idade da mãe de vocês, um pouco mais velha, mas isso foi nos anos 90, final dos anos 90, assim, o meio dos anos 90, vamos dizer assim, né? Então, era um mundo muito diferente, era um mercado muito diferente do que vocês vão encontrar agora, mas eu tive muita oportunidade. Então, a gente tinha empresas que iam se apresentar na universidade para que vocês escolhessem, né? Legal. E eu tive... Uma outra realidade também, né? Exato, outra realidade, é outro mundo mesmo, né? Naquela época era muito diferente. A gente tinha poucas universidades que eram tão especializadas na área de marketing, especificamente, como a ESPM. Então, nós éramos pessoas muito visadas, né? Para as empresas. E eu tive essa opção, né? Eu tive essa oportunidade, vamos dizer assim, de escolher onde eu queria trabalhar. Eu comecei no primeiro ano na empresa júnior, é um lugar onde você aprende muita coisa, que você tem contato com profissionais, porque a empresa júnior ela tem um papel fundamental na formação do aluno, então eu tive a oportunidade de desenvolver projetos de consultoria, de pesquisa de mercado, de análise de comportamento. Também, né? Muito. Trabalha muito, porque é uma empresa como qualquer outra, né?
a gente chama de empresa júnior e as pessoas falam, é um laboratório. Na verdade, não é um laboratório. A vida é um laboratório, né? Mas você tem que se comportar como realmente profissional, porque você atende empresas de verdade. Sim. E você tem orientação de professores. Então, eu fiquei muito tempo lá, absorvi tudo que eu podia. E depois eu fui estagiar na Unilever, que o meu grande sonho era trabalhar com produtos de bens de consumo, né? Nossa, E eu demais. tive a oportunidade, tinha um estágio na área de desenvolvimento de marca. No caso, naquela ocasião específica, era para trabalhar com a margarina Becel, que era da Unilever ainda naquela época. A gente tinha uma divisão que chamava Vandenberg Alimentos, que hoje já não existe mais. E eu comecei a trabalhar com margarinas na Unilever. Foi um grande sonho realizado mesmo, né? A Unilever, ela é uma grande escola. Ela te dá muitas oportunidades de desenvolvimento. Ela é uma empresa muito competitiva. Lá dentro você realmente tem que buscar se desenvolver, tem que aparecer, Se destacar. né? Se destacar. Ela tem tudo muito claro, as habilidades que você tem que desenvolver, que você precisa ter. Então você sabe pelo que você está sendo observado, pelo que você está sendo avaliado. Então foi outra grande escola. Depois disso, como eu trabalhava com margarina, surgiu uma vaga na Sadia. Eu tinha uma grande amiga que trabalhava na Sadia. Surgiu uma vaga na Sadia para trabalhar com a margarina Qualy. E eu fui indicada por essa amiga. Eu passei pelo processo seletivo e fui para uma empresa também grande, né? Uma empresa que tinha muitas oportunidades, mas que trabalhava de uma forma diferente da Unilever com marketing. Era menos focada na marca, mais focado no desenvolvimento de linhas de produto, né? Então, é uma empresa brasileira, uma empresa nacional. Eu saí de uma multinacional para trabalhar numa empresa grande brasileira. Sim. Então, também foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei na Sadia um ano e pouco, porque surgiu uma oportunidade de trabalhar no varejo de alimentos também, que foi no Grupo Pão de Açúcar. Era uma vaga muito interessante, que era para trabalhar com estratégias específicas para encantamento do cliente. Era uma área onde a gente desenvolvia coisas muito específicas para encantar o cliente dentro da loja, né? Então, desde a toalhinha do café, que ficava disponível para as pessoas tomarem, até o desenvolvimento das gôndolas de vinhos, como que a gente ia organizar essas gôndolas, como que a gente ia organizar os queijos dentro da loja. E foi uma experiência muito bacana também. Imagino que diferente, né? Pensar em cada detalhe. Completamente diferente. Completamente diferente. Foi um outro mundo, né? Eu saí de empresas que eram super planejadas, né? Porque quando você trabalha numa indústria, tudo é muito planejado, então você consegue fazer o seu planejamento de marketing com o seu budget, com o seu orçamento muito definido, pré-definido, e você desenha os meses todos do ano o que você quer fazer de cada uma das ações que você quer desenvolver, como que você vai desenvolver essas ações, quais as ferramentas de comunicação você vai utilizar, a formação do preço. Então, é tudo organizado mês a mês. E as coisas dificilmente saíam do lugar, vamos dizer assim. Dificilmente eu tinha um imprevisto naquele mês que eu tinha que desenvolver alguma outra ação ou tirar aquela ação do caminho e colocar uma outra. Dependia muito do movimento da concorrência, mas eram decisões que a gente tinha um certo tempo para tomar. No varejo, você tem uma visão completamente diferente do mercado. Né? O varejo, você é cobrado pela sua venda diária. Então, a sua meta é diária. Então, o seu planejamento é diário. Não tem como você planejar o ano todo. Você tem uma ideia do que você vai fazer. Lógico, você tem as suas orientações principais, estratégicas, mas as atividades, elas são feitas no dia a dia, porque aí você depende realmente da movimentação do concorrente diário, né? O que uma loja, por exemplo, pode abrir o dia com algumas ofertas, e no meio do dia ela resolve baixar o preço de um produto, e ali o cliente passando pela loja fala, só hoje, ou só nesse minuto, uma promoção. Nossa. E a gente acaba precisando se virar nessa situação, porque se você perde para o seu concorrente, a sua meta baixa, então você já tem que fazer uma ação imediatamente para não deixar que todos os clientes vá para essa loja quando ele anuncia que vai ter um dia de promoção no mesmo dia. Então era muito corrido, mas também eu aprendi, eu acho que no varejo, mais do que esse tempo que eu fiquei, no pouco tempo que eu fiquei no varejo, aí 2 anos, eu aprendi mais
do que nos meus anos de Unilever, nos meus anos de Sadia. Teve muita queda de cabelo? Como que foi? Nossa, gente, cabelo, eu nem lembrava que eu tinha cabelo. Na verdade, Nossa, imagina, deve ser eu não correria. lembrava nem que eu tinha cabelo, de verdade. Era miojo todos os dias, Nossa. almoço Nossa. e jantar, correria, das 7 da manhã, tinha dia que eu saía 3 horas da manhã. Nossa. Porque se você fica, no final do dia, você está fechando o seu computador, chega uma mensagem do comercial avisando que eles tiveram a notícia de que a loja concorrente, por exemplo, um Carrefour ou um Walmart, ia abrir a loja às 8 horas da manhã do dia seguinte, com uma oferta que a gente não teria, né, que poderia levar os nossos clientes para a loja deles, você tinha que sentar de novo no computador e bolar uma estratégia para abrir uma loja com uma oferta melhor do que a do concorrente. E aí isso tudo envolve, vocês sabem disso, vocês são agência de publicidade, a gente tinha inclusive uma house dentro do Pão de Açúcar justamente por isso, porque se essa notícia chegasse às 6:30 da tarde, já não tinha agência para atender, então a gente tinha que desenvolver todo o material de comunicação da oferta na loja, né? Na loja não, desculpa, no escritório. Então a gente tinha uma agência lá dentro, uma house, que a gente sentava e trabalhava até as 3, 4 horas da manhã, porque ainda tinha que anunciar isso na televisão, então tinha que passar isso para as emissoras, tinha que anunciar nas rádios, tinha que rodar o jornal, né, de ofertas, o tabloide, que a gente chamava de ofertas, então você tinha que passar isso por uma gráfica durante a madrugada, aprovar o folheto que saiu na gráfica, porque os preços tinham que estar corretos. Nossa, gráfica é uma coisa bem complicada. Exato. É. Tinha, inclusive, a oportunidade era tão grande que uma pessoa que trabalhava comigo no Pão de Açúcar saiu do Pão de Açúcar para abrir uma gráfica só para atender a gente durante a madrugada. Ele viu essa oportunidade, era muito difícil a gente conseguir as gráficas com a qualidade que a gente queria. Então ele viu essa oportunidade, pediu demissão, falou, olha, mas eu tô pedindo demissão para ajudar vocês, eu vou abrir uma gráfica e uma distribuidora de tabloides, né? Ai, que legal. Então eu saía da gráfica já direto para as lojas, pra gente abrir a loja às 8 horas da manhã com oferta melhor do que a do concorrente. Sim. Então realmente era uma loucura, né? Eu tinha, o meu chefe na época falava, olha, o varejo tá no sangue. Né? Então, se não tá no sangue de alguém, não adianta, a pessoa não se adapta. Né? E qual que você acha que foi o seu maior desafio de trabalhar nessas 3 empresas, assim? Olha, na multinacional é você lidar com as diferentes culturas, né? Eu penso que eu aprendi na Unilever, o meu chefe era colombiano e o meu diretor era holandês. Nossa, né? muito diferente. Então, são culturas completamente diferentes, e eu brasileira, né? Então, você lidar com essas diferentes culturas, a forma como você se posiciona, a forma como você fala, a forma como você se apresenta, a forma como você discute, a forma como você é cobrada também é completamente diferente. Então, você conseguir lidar com todas essas diferentes culturas, né? E você se adaptar, com um você fala mais baixo, com outro você tem que mostrar um pouco mais de energia, com outro você mostra muita energia, ele se ofende. Foi um desafio para mim, foi bem desafiador. E eu penso que nas empresas brasileiras, você lidar com todo mundo sendo da mesma forma, pensando do mesmo jeito, discutindo as mesmas coisas, e de repente você não entrar num lugar que você não conseguia mais ser criativo, né? Com as pessoas pensando muito, muito parecido, assim. Então, eu gostava muito dessa troca de cultura na multinacional. Quando eu fui para uma empresa brasileira, era todo mundo muito parecido comigo, né? Então, as discussões, assim, talvez não eram boas discussões, mas eu sentia um pouco de falta, às vezes, de uma ideia bem diferente, de uma reflexão, né? De um outro olhar, de um outro ponto de vista. Mas, obviamente, empresas muito, muito bacanas de se trabalhar. No Pão de Açúcar, foi muito desafiador, principalmente por ser varejo, como eu expliquei para vocês, a gente trabalhava desesperadamente todos os dias, era muito difícil, mas o desafio maior, mas foi um bom desafio, realmente foi trabalhar dentro das expectativas que o presidente do grupo naquela época, que era o Abílio Diniz, tinha sobre os seus funcionários. Ele era uma pessoa extremamente exigente, ele é uma pessoa muito exigente. Mas ele não é só exigente, ele ensina você a como conseguir entrar dentro dessas expectativas. Assim, ele treinava a gente a ser muito disciplinado, né? Isso por meio do esporte. Então, ele
proporcionava pra gente academia dentro do Pão de Açúcar, horários de trabalho bem definidos, embora pela minha área ser a área de comunicação, eu ter que ultrapassar esse tempo, né? Às 6 horas da tarde, às vezes eu precisava começar a trabalhar de novo. É lógico que isso é muito relacionado à minha área, mas as nossas atividades, ele sempre pedia pra gente ser muito organizado e assumir compromissos diários que a gente era capaz de desenvolver naquele período de tempo, né? Então, ele é uma pessoa muito disciplinada, e ele ensina a gente a ser disciplinado. Ele não só cobra, né? Ele cobra a sua disciplina, mas ele também ensinava a gente a ser disciplinado. Então foi muito bacana, embora eu não seja tão disciplinada assim hoje em dia mais. Eu vou aproveitar a pergunta da Dona Vitória só para incrementar. Você comentou sobre o processo seletivo. E eu acho que pra gente é uma coisa muito importante, né? A gente tá saindo da faculdade, embora alguns já trabalham, fazem estágio. Como foi o processo seletivo para uma multinacional? Você lembra? Lembro. É tenso, a gente fica muito tenso, é claro. Eu participei do processo seletivo da Unilever, mas eu participei do processo seletivo de outras empresas também. Embora eu tenha passado na Unilever, eu prestei outros também. É muito organizado, né? É muito bom. Ao mesmo tempo que é muito tenso, porque você passa por várias etapas, eu me senti muito feliz em participar de um processo seletivo que claramente me mostrava por que eu estava sendo avaliada naquele ponto, né? Então, assim, eu passei por dinâmica em grupo, depois por outra dinâmica mais individual, né? Depois você passa por uma série de entrevistas, você mostra a sua competência por meio de algumas provas que você faz de conhecimentos gerais. Depois você conversa com o diretor da área, né, que é uma pessoa que tem um conhecimento profundo daquilo que você vai desenvolver. Conversa com o RH, que vai testar suas habilidades. Então, quando você tem um processo que é muito bem definido e construído, você sabe exatamente pelo que você está sendo avaliada. E isso é muito confortável. Confortável em que sentido? De falar, nossa, se eu não passei, eu sei porque eu não passei. Eu sei onde eu falhei e eu sei onde eu tenho que melhorar. Então, era muito visível pra gente, né? E isso é interessante também, porque, como eu falei pra vocês, embora na Unilever eu tenha passado, e lá, eu sei que eu passei porque eu tinha as competências que eles queriam, né? Eles deixaram claro quais eram, na época eram 11 skills que eles chamavam. Essas são as nossas 11 skills, nossas 11 competências, pelas quais os nossos funcionários são avaliados, né? Então, para você entrar aqui, você precisa ter tanto, agora eu não vou lembrar a quantidade, mas tanto dessas competências já desenvolvidas e algumas em desenvolvimento, que tá tudo bem, porque a gente vai te dar o suporte para desenvolver as outras habilidades. Mas você precisa, pelo menos, a gente precisa enxergar o seu potencial nessas habilidades. Certo. Em outras empresas, você não faz a menor ideia pelo que você está sendo avaliado. Né? Outras, você sabe e você fala, opa, isso aqui não dá para mim. Eu não tenho essa habilidade. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de falar bastante, mas eu não sou uma pessoa agressiva. Né? Eu sou uma pessoa delicada, geralmente. Eu não sou agressiva. Posso ser brava, mas eu tenho isso comigo, que eu sou uma pessoa delicada. Então, na época, eu passei por um processo seletivo da Brahma, que também era muito bem definido. Naquela época era Brahma ainda, não era Antártica, por isso que eu tô falando, eu acho que eu já tenho idade para ser vó de vocês, mas vamos lá. Era a Brahma. E eu teve um momento de uma dinâmica que eu precisava subir numa mesa, fazer um grito de guerra e incentivar a minha equipe de uma forma... e eu subi na mesa, eu comecei a sorrir, porque eu sou uma pessoa risonha, né? Eu sou uma pessoa que ri muito, eu sou uma pessoa... Eu não consigo dar um grito e mostrar uma força. Eu demonstro a minha força de uma forma diferente. Sim. Né? A minha capacidade de convencer as pessoas é diferente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não é na base da porrada. Desculpa a palavra, mas não é na base de bater na mesa, né, de fazer barulho. Barulho, inclusive, é uma coisa que me incomoda muito. Alunos que conversam na aula, eu paro a aula, vocês sabem disso, porque eu não consigo me concentrar. Então, eu já sabia ali que eu não ia passar. E não passei. Ali eu sabia, não passei, era a segunda dinâmica, a primeira foi uma prova,
A segunda, que foi subir na mesa e dar um grito de guerra e chamar na chincha, vamos dizer assim, a sua equipe. Eu já olhei e falei, oi, bom dia, tudo bem? Vamos lá. Alegria. Mas é amor. É o Thiago Abravanel querendo que o Big Brother seja do amor. Era eu, Exato. entendeu? Eu queria levar amor pra Brahma. O pessoal olhou pra mim, sorriu e falou, não vai. Nem precisou falar, olharam pra mim, eu já olhei pra eles. Não vai ser dessa vez. Né? Então, assim, o que eu deixo de sugestão pra vocês em processo seletivo, pra todos que tiverem ouvido a gente, pros meus alunos, eu sempre falo isso. Não fiquem tristes quando vocês não passarem em algum processo seletivo. Né? Tem processo seletivo que realmente não era pra você. Tem empresa que realmente não é pra você. Você não vai se adaptar. E não tem nada pior no mundo que você acordar, e eu já passei por isso, você acordar e falar, eu não queria trabalhar. Eu não queria ir. Eu não queria precisar ir hoje. Sabe? Essas todas as empresas que eu falei pra vocês, eu gostava muito. Porque eu passei por processos seletivos rigorosos. E que eu sabia por aquilo que eu estava sendo avaliada. E eu me identificava com as coisas que eu devia fazer. Né? Agora, nessas outras que eu na hora que já faziam uma pergunta ou pediam para eu me comportar de uma determinada forma e eu não conseguia, eu já sabia que eu não ia me adaptar. Né? É lógico que eu não tinha tanto essa maturidade na época, mas eu já saía de lá com uma sensação de alívio. Ai, graças a Deus, eu não vou precisar gritar na mesa de ninguém. Com medo de ficar desempregada, mas eu falava, ai, graças a Deus, eu não vou precisar gritar. Voltando um pouco ali, você falou da Sadia, da Unilever, do GPA, tem algum case, assim, de sucesso que você tocou ali, que foi super legal, foi bem recebido? E também, eu acho que é legal a gente pensar num de fracasso também. Só que acho que mais tem de dois, fracasso, assim, de que parecia que ia ser um sucesso, mas foi um fracasso. O da manteiga, que você contou pra gente, o RD margarina, margarina. Um deles foi... o primeiro foi um fracasso. Vou inverter, vou contar um fracasso. Eu trabalhava na Unilever e eu tinha uma divisão que a gente chamava de Yellow Fats, porque na Unilever, as divisões eram por produto, por categoria de produto. Então, a minha categoria era Yellow Fats, que é a gordura amarela, margarinas, né? E naquela época a Unilever era dona de várias marcas. Tinha a Claybon, tinha a Doriana, tinha a Becel. E a Doriana lançou uma margarina líquida que foi um sucesso, né? E eu cheguei pro meu chefe e falei, ele chamava Andrés, colombiano. Eu falei, Andrés, e se a gente lançasse a Becel líquida? Porque o que acontece? A Becel... Você falava inglês com ele? Tipo, como que era? Não, com o Andrés não, porque tá. ele falava português. Com o meu diretor eu precisava falar inglês. Na Unilever, para passar pelo processo seletivo, você precisa ter inglês. E aí, eu falei, Andrés, vamos desenvolver a Becel líquida. Por quê? Porque a Becel é uma margarina que tem uma grande quantidade de água. Ela é muito específica, né? Ela foi desenvolvida justamente para quem tem problema de colesterol alto, pro coração. Então, ela é uma gordura diferente, que a gente chama de poliinsaturada, que ela ajuda a limpar as veias, né? Então, a maioria também da margarina, da constituição de uma margarina normal, 80% é gordura, 20% é água. Na Becel era 40% água, né? Então, enfim. Quando você vai cozinhar com a Becel, como ela é indicada por médicos, muita gente precisa usar a Becel. Quando eles iam fritar, como tem muita água, espirra muito. A pessoa se queima, sabe? É confuso. Desastroso. Você cozinhar com Becel. Era, pelo menos, tá? Hoje ela já não sei como que tá. Então ele falou, nossa, que ideia bacana, tá? E a gente, eu falei, pronto, agora eu vou ser, vou tirar o meu diretor, vou assumir a diretoria de marketing. O aumento vem. De Yellow Fats, pelo menos, o aumento vem. O aumento vem, vou sair das sombras. E fiquei super contente, a gente foi atrás de tudo e preparou tudo. E, como vocês sabem, pesquisa de mercado é uma coisa extremamente importante a se fazer. Graças a Deus, né? Existe essa ferramenta para você conversar com o consumidor. E eu acompanhei todo o processo de pesquisa de mercado. A gente foi avaliar o produto com o consumidor antes de lançar. Eles gostaram da embalagem, eles gostaram da ideia do produto, eles gostaram das peças de comunicação. Deve ter sido uma escola enorme, imagino. Foi muito bacana. E eu tava assim, super contente. Vocês sabem que o desenvolvimento de um novo produto, vocês estão fazendo isso comigo esse ano, não é só o produto, não é só a comunicação. Exato. Tem o ponto de distribuição e tem principalmente o preço. Né? Então, quando você vai desenvolver um novo produto, você precisa lidar com todas essas estratégias de marketing. E aí, chegou na hora do preço, o que acontece? Uma margarina, a gordura da margarina normal, ela é mais barata.
a poliinsaturada, essa gordura, ela é mais cara. E para fazer uma margarina líquida de respeito, que fosse realmente ter resultado, você precisaria usar muito dessa gordura. Então, ela ficaria muito cara. Então, enquanto uma margarina da Doriana custasse, naquela época, sei lá, líquida, R$3, a nossa ia custar 7. Entendi. Né? Então, chegou na hora da avaliação do preço, quanto você pagaria? Você pagaria R$7? Não pagaria. Você pagaria R$6,50? Não pagaria. Quanto você pagaria? Eu pagaria no máximo R$4. R$4 é inviável para a gente desenvolver o produto com a comunicação, com a embalagem, né? com os canais de distribuição. Baixo. Então, o nosso orçamento para desenvolver aquele produto não cobria o custo. Era muito baixo. Então, foi para água abaixo e... não foi dessa vez. Foi dessa vez. E o aumento não veio. E tá tudo bem, é sobre isso. Sobre isso. E aí, quando eu fui pra Sadia, a gente queria aumentar a linha de produtos da Sadia. Da Sadia não, desculpa, da Qualy. Eu assumi, na época, eu fui trabalhar com Qualy, com a marca Qualy, margarina. Eu até brinquei com vocês que eu quase virei margarineira inteira. Eu tava sabendo mais de margarina do que de marketing. E aí a gente descobriu, assim, por meio de pesquisa de mercado também, que a gente sempre fazia pesquisa de imagem de marca. A gente, quando eu entrei lá, eles já tinham um case de sucesso que estava acabando de ser implementado, que foi a margarineira, né, que era um potinho que você encaixava a Qualy, que foi um sucesso. A gente conseguiu superar a Doriana. A Doriana, durante décadas, foi líder de mercado. E nessa ocasião, a gente superou as vendas da Unilever e a Qualy passou por uma estratégia, inclusive, de comunicação, né, que a gente rejuvenesceu a margarina. Então, enquanto a Doriana trabalhava com aquela mesa de café da manhã, onde a mãe acordava às 6 horas da manhã, linda, maravilhosa, super feliz, para fazer o café do marido, o café dos filhos, vestidinha com avental, né, de dona de casa, e a gente toma o café da manhã da família feliz. A gente colocou um pai solteiro, mas foi muito bacana, porque a gente tinha a W Brasil como nossa agência, da Doriana, da Qualy, e a gente trabalhou com a O2, né, que é a do Fernando Meirelles, ele que fez o filme da Qualy. Então, a gente lançou uma campanha muito bacana, que era o pai com o filho solteiro. E isso rejuvenesceu a marca. Então, as pessoas... Porque a gente compra aquilo que parece com a gente. Isso eu sempre falo pra vocês. Eu olho a Doriana, eu acho muito bacana, mas eu não me reconheço naquela dona de casa. Eu olho pra Qualy, eu me reconheço com o pai correndo, o menino acordando sozinho, fazendo o café dele próprio, né? Então, essa independência da mulher, nem tinha mulher na propaganda, na verdade. Né? Por que a mulher que tem que fazer o café da manhã? Exato, muda também, quebra um padrão, né? Isso. Então, eu entrei nesse momento na Qualy. E aí, a gente resolveu fazer uma extensão de linha, porque a gente percebeu que as pessoas gostavam tanto que elas queriam ter o café da manhã da Qualy. Então, a gente fez uma pesquisa, eles queriam o iogurte da Qualy, eles queriam... Mas é complicado isso, né? Não dá para você mudar completamente... o rumo ainda, a Qualy crescer para um café da manhã é muito fora do core business da Sadia, que é frango, né? Porque a gente fazia margarina, porque vinha da gordura de outros produtos que a gente fabricava. Não animal, mas de origem vegetal. Mas, enfim, a gente resolveu fazer a Qualy Fibras, que foi a primeira margarina que era funcional. Então, foi o primeiro produto funcional lançado no mercado, em grande escala. Então, a gente fez a Qualy Fibra, na época, eu nem sei se ela existe mais, mas foi um sucesso super, super bacana mesmo, que você comprava... Por que eu compro uma margarina? Para cozinhar. Ela tem menos colesterol do que uma manteiga, mas é isso, ponto. A Qualy Fibra, ela tinha fibras solúveis, né? Mas que você não enxerga. Então, você está comendo fibra, ao mesmo tempo que você está comendo um pão com manteiga. Enriquecia. Então, ela tinha esse aspecto funcional que a gente queria muito ligar isso com a qualidade de vida que as pessoas viam na nossa marca. E foi muito bacana. Legal. E você falou, assim, de sugestões na sua história, assim, você percebe que as empresas te dão bastante abertura para ideias, ou é coisa meio engessada, assim? Olha, nas empresas multinacionais, para ser bem sincera, você tem muita liberdade, né? Nas empresas que são... principalmente familiares, tá? Não é brasileira, mas principalmente familiar. Então, por exemplo, quando eu estava na Sadia, ela era extremamente familiar. Hoje ela está junto com a Perdigão, a BRF, então ela está muito maior.
Mas a gente era muito engessado, sim, né? Você tinha o neto do fundador, que era o presidente, o diretor de marketing era o filho do neto, então se você tinha, tudo tinha que passar por eles, então você tinha uma velocidade de tomada de decisão muito reduzida, porque precisava passar por toda a diretoria para aprovar qualquer tipo de ação que você gostaria de fazer, né? Agora, em empresas multinacionais, não, você tem muito mais liberdade. É você com o seu chefe que está sentado do teu lado, ele fala, tá bom, vai em frente, você vai em frente, é no mesmo dia. Né? Nossa, muito bom. Tudo era decidido dentro da célula ali, né? Então, era meu chefe, falou, ótimo, fala ali com o diretor, eu falava com ele, aprovou, também aprovei, então tá bom, parte, vai, vamos lá. Então, era tudo resolvido na mesma hora, um sentado do lado do outro. Prático. Só mais surgiu uma outra pergunta. Por Você favor. falou do Abílio, você falou de empresas familiares. Tem alguma história? E são duas perguntas, na verdade. Se tem alguma personalidade que antes de você entrar já te inspirava, assim, no mercado. Se você encontrou alguma. E se você tem alguma história curiosa com alguma dessas grandes personalidades. O Abílio, qualquer outra personalidade, assim, do mercado. Tenho. Não, para te falar de inspiração, eu sempre gostei muito do Washington Oliveto. Eu acho ele um cara inteligentíssimo. Nossa, eu gostava muito da W. E eu fui atrás da W, assim, de entender o que era a W, justamente por conta da música do Tim Maia e do Jorge Benjor. Não, do Jorge. É do Jorge. Desculpa, porque ele fala Tim Maia, né? Enfim, é o síndico, é o Tim Maia, né? E eu não entendi o que era a W Brasil, aí meu pai me explicou, aí eu fui atrás, aí eu achei bacana, aí eu já gostei de agências de propaganda, já comecei a entender melhor do mercado, enfim. Então eu sempre gostei muito do Washington Oliveto. Agora, uma história que eu tenho é com o Abílio, né? Ele é tão disciplinado e ele é tão envolvido nos negócios dele que eu nunca achei que ele soubesse quem eu era. Nunca achei. Eu nunca tive uma conversa direto com o Abílio. Mas eu trabalhava no Grupão de Açúcar, a gente tinha um prédio. A gente tinha 2 prédios, na verdade, que ficam ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Então, eu atravessava, um prédio ficava na frente do outro, o prédio novo e o prédio antigo. Eu estava passando do prédio novo para o prédio antigo, atravessando a rua, e ele estava vindo, né, do prédio antigo para o prédio novo. A gente se cruzou. Ele falou, bom dia. Eu falei, bom dia. Normal, ele crachá o Pão de Açúcar e tal. Aí ele olhou pra mim atrás assim e falou assim, eu não tenho te visto na academia ultimamente. Você parou com as suas aulas de spinning. Menina! Tem mais academia, E ele sabia a aula que eu ia. Que isso? Porque você fala, você não tem ido na academia. Ele tá chutando, ele fala isso pra todo mundo, né? Aí ele falou assim, não tem ido na academia ultimamente. Eu não tenho te visto nas aulas de spinning. Eu não tenho te visto. Eu nunca vi ele na aula de spinning. Eu não sei de onde ele me viu. Bem sério. Tem alguma coisa, né? Aí eu olhei pra ele e ele falou assim, isso mesmo, dona Paula. Eu fiquei assustada. Sem reação. Só faltou falar o nome RG. Eu não tinha nem, assim, resposta pra ele. Eu falei, realmente, eu tenho trabalhado muito. Ele falou assim, tem que ter horário pra tudo. Nossa. Aí eu continuei andando e falei pra minha chefe. Não olha pra trás. Falei, Cris. Nossa, mas Ela falou, ele sabe tudo. eu imagino que Ele isso sabe dê tudo. até motivação, né? Tipo, esse reconhecimento. Dentro de uma empresa grande, assim. Não, deu sim. Deu motivação. E o cuidado também, cuidado. O cuidado, Zelo. mas assim, você sempre tem que pensar que um gestor, ele por melhor que ele seja, ele foi um bom chefe mesmo. Ele é um bom chefe, ele pensa nas pessoas, recursos humanos, a gente tinha tudo à nossa disposição. Nutricionista, aliás, a minha história com o nutricionista do Pão de Açúcar também é ótima, mas ele deixava à disposição, né? Então você ia lá de graça, você conversava com o nutricionista, ela te passava tudo que você precisava, você tinha academia gratuita também. Ele era viciado, ele é uma pessoa viciada em esportes, né? O Abílio Diniz, ele, Até né? hoje. Porque ele acredita que o esporte traz disciplina, e traz, né? Vocês sabem que eu sou avessa ao esporte, por isso que eu sou tão disciplinada. Na época, eu tinha várias outras competências, mas não a disciplina vinda pelo esporte. Mas eu me encaixei. Naquela época eu fazia tudo direitinho, eu fazia esporte e tal. Mas eu ia na academia, de vez em quando eu parava um pouquinho, mas eu ia na academia, eu fazia minhas aulas de spinning. Mas aquilo é pelo meu bem e pelo bem da empresa também. Né? Então, assim, ele olhar pra mim e ver que eu não estou... Totalmente. O que ele quis dizer pra mim você não está se cuidando e você não está sendo disciplinada, e isso também Vai reflete. refletir no profissional. Tanto que ele falou pra mim, tem que ter hora pra tudo. Não é pra trabalhar muito, não é pra trabalhar o tempo todo. Se você, porque ele tinha também, ele deve ter ainda, mas naquela época ele sempre falava, se você não consegue desenvolver as suas tarefas na hora que você determinou pra desenvolvê-las, você não é competente. Então, é uma preocupação geral.
com desempenho na empresa dele e com o bem-estar claro. da pessoa Pensa também. tudo. Foi uma geração, a dele, do Jorge Paulo Leman, assim, muito forte, assim, né? De Muito. cultura, de... Muito, de competição. Isso. E ele sempre falava, eu não quero ser o maior, eu quero ser o melhor. Aí, para eu ser o melhor, eu preciso ter a melhor equipe. Para eu ter a melhor equipe, essa equipe precisa ser extremamente disciplinada. E para Nossa, ter disciplina, demais. você precisa Com certeza. E, se de- desenvolver Legal. no esporte. e depois do GPA, você foi para algum outro lugar? E também, como que você caiu, assim, na carreira acadêmica? Eu voltei para Ribeirão. Depois do GPA, eu voltei para Ribeirão. São Paulo é uma cidade muito bacana. Eu aprendi muito em São Paulo, mas é muito corrido. Assim, eu realmente cheguei num ponto da minha carreira que eu fiquei esgotada de trabalho. Né? Eu não tinha vida pessoal, né? Então, é o que eu falei pra vocês. Às vezes, eu entrava no Pão de Açúcar todo dia, às 15 para 7 da manhã. Mas eu não sabia que horas eu ia voltar. Eu já tive dia que eu virei à noite no Pão de Açúcar, fazendo folhetos, tirando foto, né? Para você desenvolver um folheto dentro de uma house, hoje vocês têm um monte de softwares que ajudam vocês nas fotos, a melhorar as fotos, os filtros. Naquela época, para eu tirar foto de uma carne num folheto, de um filé mignon, eu tinha que enxugar o filé mignon com um paninho para o sangue, para absorver o sangue, porque ele tava cru, né? Ele tinha que ficar bonito na foto, não podia colocar uma carne sangrando ali. Sim. Então eu tinha que enxugar o sangue, eu passava óleo Johnson para ele ficar brilhantinho. Que horror você falar que você colocava óleo, porque depois a carne ia pro lixo. Mas a gente era nos 90, não custava o que custa hoje. Graças a Deus, hoje a gente tem softwares. Mas na época a gente não tinha. Na época a gente tinha que tirar as fotos realmente bonitas, né? Então, tudo que saía da loja para ser fotografado, a gente ou era liberado pra gente, pra levar pra casa. Algumas coisas que estragavam, não tinha jeito, você tinha que descartar, né? Nossa. Mas Então, imagina você fazer tudo isso. E um folheto não tem só um filé mignon, né? Sim, sim. Um tabloide de ofertas tem um monte de fotos. Você tem uma equipe trabalhando com você, mas todo mundo virava à noite. Entendi. Né? E aí eu realmente me esgotei. E aí eu falei, eu vou, como dizem que todo bom filho a casa torna. Deixa eu voltar a ser a boa filha. Voltei para Ribeirão. E aí eu tive que justificar a minha volta. Eu tinha que voltar a estudar. E eu entrei no MBA da Fundacia na época, em marketing. E lá eu conheci várias pessoas que eram da área acadêmica, que tinham feito FEA em Ribeirão. A FEA de Ribeirão é uma universidade muito voltada para pesquisa, né? Ela forma muitos professores. A UNAEP é muito mais o meu estilo, ela forma profissionais para o mercado, e professores também, claro, mas ela tem esse suporte bastante legal de interação com o mercado, né? A FEA é muito mais voltada, não que não tenha interação com o mercado, mas ela é muito mais voltada para pesquisa, desenvolvimento interno. Mas ao mesmo tempo foi bacana, porque eu tive contato com um mundo completamente diferente. Eu nunca pensei em ser professora. Nunca na vida eu tinha pensado em ser professora. Eu só brincava de escolinha quando era criança. Mesmo assim, eu não tinha paciência, eu parava de brincar, assim, rapidinho. Já queria brincar de outra coisa. Mas, quando eu voltei para Ribeirão, eu falei, eu vou estudar. E tinha um grande amigo meu aqui, um amigo de infância, que era dono de uma empresa que na época chamava FreeRib, o Eduardo Morim. Hoje é a Nutrilatina, comprou a FreeRib, fica em Pitangueiras, né? E ele me convidou para trabalhar com ele, desenvolver a área de marketing da empresa. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava com consultoria, eu estava fazendo o MBA. Mas lá eu conheci várias pessoas que eram da área acadêmica e eles me contaram do mestrado. E eu achei muito interessante o mestrado. Né? Como eu falei para vocês, eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de escrever. E o mestrado tem essa coisa de você se aprofundar, de você olhar todas as teorias, se aprofundar em determinada área. E eu me encantei com essa história de pesquisa acadêmica. Mas continuei trabalhando como consultora. E eu demorei para entrar no mestrado. Eu prestei o mestrado 3 vezes. 2 vezes. Eu prestei o mestrado 2 vezes. 3 vezes. Eu passei na 3ª vez no mestrado. Porque eu não era da área acadêmica. Sim. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bacana, porque eu fiquei... enquanto isso, eu fui me desenvolvendo. Eu fiz algumas disciplinas como aluna ouvinte, fiz outras disciplinas como uma aluna participante. Aí eu escrevi artigos, eu entendi o que era uma pesquisa acadêmica e fui me envolvendo com a área. E aí, quando eu passei no mestrado, tinham 2 vagas só, uma foi minha, outra foi de um colega meu, do Marco Antônio. Eu fiquei muito contente, porque era muita gente. Né? E uma das vagas foi para mim. E eu tive a sorte de ter um orientador fantástico.
é o Flávio Urdan, que é meu amigo até hoje, eu converso com o Flávio até hoje. Ele é professor hoje da FEA São Paulo, ele era da FEA Ribeirão, mas ele foi para São Paulo porque ele era de São Paulo. O Flávio é uma pessoa extremamente prática, mas muito inteligente. E ele não largou a minha mão nem um minuto do mestrado, porque tem muito professor que dizem, aí você vai fazer mestrado, seu orientador fala, se vira aí, né? Ele não largou a minha mão, ele realmente me ajudou muito. Conheci o Donegá, o Donegá eu conheci em 2002, quando eu estava começando a prestar o mestrado. Então essas pessoas todas me ajudaram muito a entender a área acadêmica e me apaixonar pela pesquisa acadêmica. Sim. E o meu orientador, ele resolveu que ele não queria mais vir para Ribeirão. Ele não queria mais dar aula em Ribeirão, na Fundace. Ele só vinha para dar aula na FEA Ribeirão, na graduação. Aí ele falou, um dia eu estava sentado com ele estava me orientando e tal, estava lá, ele falou, Paula, aliás, preciso falar uma coisa para você, eu não vou mais dar aula na Fundace e eu passei todas as aulas para você. Exato. Do nada. Vocês que estão me ouvindo não viram a cara do Nicolas. Mas vocês que estão nos vendo, ele arregalou um olho desse tamanho. Foi a minha reação foi exatamente essa. Eu olhei e falei, oi? Né? Na época a gente não usava muito essa expressão, mas só os olhos, que são pequenos, realmente falavam bastante. Ele, não se preocupa não, vou te passar todo o meu material, aí você dá aula lá. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu nunca dei aula na vida, você vai me colocar no seu lugar. Ele era o professor mais bem avaliado da FEA e da Fundace. As pessoas amavam ele. Você vai me colocar dentro de uma sala de MBA, para dar uma aula que você dava. Presta atenção, né? Não, tá tudo bem. Aí eu fui me acostumando com a história, ele me colocou, realmente eu assumi todas as aulas dele, mas no primeiro dia que eu entrei na aula eu tava nervosíssima, mas aí eu lembro que uma vez alguém me disse o seguinte, quando você vai fazer uma apresentação, eu nunca tive vergonha de fazer apresentação. Tá? Eu era aquela pessoa na sala de aula, no meu grupo na faculdade, tem que ter seminário, eu falava, não faz mal, eu apresento. Eu nunca tive vergonha. Mas é diferente de você tá passando conhecimento para pessoas que já são formadas, que estão no mesmo nível que você, praticamente, né? Aí eu tava um pouco nervosa, mas alguém me falou uma vez o seguinte, na verdade duas coisas me falaram que me ajudaram muito nessa minha primeira empreitada. Primeiro, seja sincero, fala, olha, gente, é a minha primeira aula na vida. As pessoas já vão criar empatia. Né? Então, já vão entender se você ficar nervosa. E segundo, tudo que você falar, embora eles sejam da mesma idade, praticamente, que você, para eles é novo. Ninguém sabe mais da aula do que você. Sim. Porque você está estudando para dar essa aula. Então, eu fiquei tranquila. E foi a primeira coisa que eu falei. Eu falei, gente, olá, eu tô dando aula a primeira vez, estou substituindo o Flávio, é um desafio muito grande na minha vida, mas eu tenho certeza que vocês vão me ajudar. Gente, a partir daí, todo mundo, foi muito bacana, todo mundo me ajudou. Aí eu gosto muito de falar, vocês estão percebendo. E aí foi indo, e eu acabei largando até a FreeRib, porque ela tomava muito tempo, porque eu mergulhei na carreira acadêmica, né? Eu mergulhei na carreira acadêmica e fiz mestrado, dava aula na pós-graduação, fazia projeto de consultoria dentro dos grupos de pesquisa da FEA, então eu me envolvi demais na área acadêmica. Daí eu fui para a FAAP, depois sempre dei aula em pós-graduação da FAAP. Quando eu saí da FAAP, né, eu fiquei lá eu fiquei 8 anos na FAAP, fui coordenadora geral da pós-graduação, né? Teve uma ruptura, eu fiquei muito triste, eu gostava muito de lá, mas mudou a diretoria, e aí você tem aquela coisa política, né? Então, o grupo do outro diretor sai para entrar o grupo do novo diretor, tem um pouco disso. E eu fiquei super triste, mas aí na sequência o Donegá, que já trabalhava comigo, porque o Donegá trabalhou comigo na FAAP, o Donegá trabalhou comigo na Fundace, já me ligou e falou, não, vamos trabalhar comigo na UNAERP. Cá estou. Legal, maravilhoso. Legal. Agora, para finalizar, a gente separou uma brincadeirinha para um bate-papo nesse estilo. A gente vai te falar uma situação, fazer uma pergunta, e você responde do jeito que você quiser. Algo direto, às vezes em uma palavra, se der para elaborar mais, fica a seu critério. Bom, o que você falaria para Paula de 10, 15 anos atrás? Que o mundo muda muito depressa. Que medo. Que medo. Tá o que eu sabia há 10 anos não vale nada pro mundo de hoje, assim. Quase nada. Mudou drasticamente. Muita coisa da vida profissional, né? Drasticamente. A profissão de marketing que eu conheci na faculdade é completamente diferente da profissão de marketing que eu conheço hoje. Sim. E há 10 anos eu ainda trabalhava com os conceitos
da faculdade, Uhum. né? Então, Mudou bastante, né? Uma profissão que mudou bastante. É. drasticamente. O que a sua carreira significa pra você? A minha vida é quem eu sou. Eu cresci com meu pai falando pra mim, o que mais vale na sua vida é você ter a sua profissão, o seu caráter e o seu dinheiro. O resto tudo você depois resolve. Sim. Família. Meu tudo, meu apoio, meu orgulho, né? E amor demais da conta. Minha mãe é uma pessoa muito, muito... fugiu a palavra agora, mas ela tem uma capacidade de se reinventar muito grande, né? Eu perdi meu pai, tinha 17 anos, a minha mãe tinha 45, nunca tinha trabalhado. Começou a trabalhar e formou 2 filhos, meu irmão é arquiteto, eu em São Paulo. Nossa, que lindo. Então ela é uma pessoa extremamente forte, muito dedicada, e meu pai um exemplo de caráter, uma pessoa assim... você não encontra absolutamente nada, nunca de errado que ele tenha feito na vida. Né? Legal. Um grande exemplo. Meu irmão também, minha mãe. Acho que essa vai ser parecida com família. Animais. Meus filhos. Eu tenho 2 filhos hoje, o Adão e a Eva. Bonitinho. Meus 2 chihuahuinhas. Também, Umas muito neném, gracinhas, né? gente, é muito neném. Eles Nossa. têm 2 anos, mas eu sempre gostei de bicho, né? Na casa da minha mãe eu tenho gatos, que sempre foram meus filhos também. Então, mas os meus pititinhos, Ai, cachorros que fofa são... demais, né? demais. Adão e Eva. Uma comida preferida. Todas, desde que acompanhado por Coca-Cola. Amo. Todas, gente, juro, eu não consigo achar uma, assim, preferida. Eu gosto de tudo. Pizza, estrogonofe, lasanha, mas McDonald's eu amo. Gosta de hambúrguer. japonês? Amo japonês. Mas você prefere churrasco ou japonês? Prefiro japonês. Coca zero ou normal? Normal. Não, Coca Zero não devia existir, gente. Não, Desculpa. é a Quem versão prefere correta. Coca Zero não rola. Não, é a Não versão existe. Não é correta. Coca de verdade. Infelizmente, vocês estão errados. É pra não pesar tanto na consciência do Ai, povo. gente, eu queria muito tomar uma Coca. Não, eu assim, se não tem Coca normal, eu tomo Coca Zero tranquilamente. Prefiro do que água. Não tem preconceito. Não tem preconceito, mas na minha geladeira Nossa, a Coca Zero Não entra. Um defeito e uma qualidade. Vixe Maria. A Eu tenho Coca, vários a Coca defeitos. normal. Gostar tanto de Coca-Cola, assim. Não, olha, eu tenho vários defeitos. Eu sei dos meus defeitos. Assim, eu sou italiana, sou irritada, sou nervosa, eu estouro, às vezes, eu vou guardando estouro. Mas eu penso que o meu maior defeito hoje, né, eu não sei se foi a vida que acabou, quando eu vim para Ribeirão, me acomodei um pouco. Eu tenho uma tendência muito forte à procrastinação. Né? Eu deixo muito as coisas para a última hora. Nossa. A Horizon Muito, eu também. sou, gente, A eu deixo Horizon. muito. Mas olha, não vale a pena, né? Mas Não. é uma coisa que eu luto todos os dias. Porque eu sempre, no final, sofro, sabe? Eu sempre fico nervosa. Uhum. A minha mãe, que não é nada procrastinada, enfim, sempre resolve as coisas na mesma hora, ela fala, gostar de sofrer não é possível. Mas eu deixo Mas tudo é pra última verdade. hora. Uma qualidade. Eu sou uma pessoa boa. Eu me considero uma pessoa muito boa mesmo. Eu tenho muita empatia, eu tenho um senso de justiça muito grande. Nossa, se a gente for falar aqui, eu tenho ódio mortal de pessoas que fazem o mal, assim, eu não gosto de falta de caráter, eu excluo essas pessoas da minha vida, e o que eu puder ajudar pessoas que passaram por alguma situação difícil, tanto que eu já pensei em fazer direito, inclusive. Mas eu tenho medo de matar alguém no tribunal. Eu acho que De ódio. quem tem esse senso de justiça não serve, eu acho. Eu Eu acho que acho a que pessoa não tem que ter também. um sangue mais frio pra você fazer Tem, direito. tem. né? Eu me envolvo demais com a situação. Eu fico realmente nervosa, eu fico realmente brava. Eu não posso ver alguém chorando, eu não posso ver... Eu paro pra perguntar, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Eu choro junto, eu não conheço a pessoa. Outro dia eu tava no shopping, saí do banheiro, tinha uma moça que trabalhava na limpeza, ela tava sentadinha num canto chorando. Eu falava, moça, pelo amor de Deus, não chora. O que aconteceu? Eu sentei com ela no shopping. Ai, que Legal. Fofa. Eu gosto, eu Bacana. acho que isso é uma qualidade muito grande. Com Sim, certeza. assim. Poucas pessoas Sem conseguem. pensar no próximo. E pra encerrar agora, um conselho que você daria pra gente, que tá ingressando no mercado de trabalho, se formando. É isso, que o mundo muda muito rápido, agora muito mais rápido do que na minha época, e que vocês não podem tirar o olho do conhecimento de jeito nenhum. O mercado hoje, é lógico que é muito importante, a faculdade, ela te dá toda uma base de conhecimento, mas as habilidades mudam muito rapidamente, né? Assim, o que eles pedem de conhecimento de vocês
muda muito rapidamente, vai muito de acordo com o desenvolvimento das tecnologias, das novas tecnologias. Então, é nunca tirar o olho realmente do conhecimento, né? Nunca sair da linha, se acomodar e falar, eu sei tudo. Sim. Eu fiz mestrado, eu fiz pós-graduação, eu fiz a faculdade, eu dou aula. E mesmo assim, o tempo todo eu vejo, eu olho e falo, não acredito, estou ultrapassada. Nossa, claro. complicado, dá até medo disso. Dá medo mesmo. Nossa Vou senhora. marcar a psicóloga amanhã já. Não, senhores, vocês são de outra geração, vocês nasceram na época da tecnologia, para vocês é muito mais fácil do que para mim. Mas assim, tem curso, tem palestra, tem um link para eu me inscrever em alguma coisa, tem uma live, assistam, porque é de Dá lá pra que as correr coisas... atrás, né? E conversem com todo mundo, Sim. porque o trabalho em equipe nos dá muita informação. Né? Vocês hoje que me formam, na verdade, né? São meus alunos hoje que me atualizam. E é uma coisa que ninguém nunca vai poder roubar da gente, né? Nunca. Com Nunca certeza, mesmo, nunca É mesmo. o que diferencia a gente, né? Legal. Bom, foi uma delícia a conversa. Passa a gente no muito TCC. obrigada. Fala- Eu tenho certeza. Ó, a porque gente essa já ganhou um crédito, Muito né? bom. A gente já tá com crédito. Na verdade, foi só pra puxar o Foi saco só que a pra- gente é. te trouxe aqui. Eu sabia, gente. Mas eu sou facilmente influenciável e passar. O 10 é garantido. Ah, então tá bom. Paula, muito obrigado pela sua obrigada a presença vocês. aqui com a Obrigada mesmo, gente. Paula. Obrigado pela sua atenção, pelo carinho também. Obrigado a todos os ouvintes e até o próximo programa da Agência Horizon. Tchau, Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Yuri Deloui. Coordenação, Gil Santiago.